Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para a nossa quarta aula de língua portuguesa. Pessoal, que os seguidores aí já estão me cobrando, cadê a quarta aula que eu fiquei de falar, né? Sobre verbo, a continuação de verbos. E hoje nós vamos ver. Hoje nós vamos pegar, eu trouxe aqui um quadro, que aí no quadro dá pra gente agilizar mais, né? Dá pra ficar mais claro. E aí, nesse quadro, nós vamos fazer tipo uma tabela para a conjugação dos verbos. Lembra que na aula passada eu falei que os verbos, eles são variáveis, são chamadas desinências, né? São variáveis, as desinências, temos as desinências modo temporal. Por que modo temporal? A desinência modo temporal, ela vai nos indicar qual é o modo que está sendo aplicado e qual o tempo. Eu trouxe os tempos aqui que à medida que a gente for fazendo, nós vamos abrindo. Qual o tempo? E dentro dessas desinências, né, que tem são duas correntes, a do modo temporal e a desinência número pessoal. A número pessoal, lembra que eu falei com vocês das pessoas do discurso? Eu, a pessoa que fala, tu com quem eu falo, tu com quem eu falo, ele de quem eu falo, no singular, e para o plural, a primeira pessoa nós, a segunda nós, a terceira eles. Pois bem, então, dentro dessas desinências, nós vamos conhecer aqui agora quais são as desinências. E você, conhecendo as desinências de um verbo, você vai saber a desinência de todos os verbos daquela mesma conjugação. Por isso não é difícil, verdade? Então vamos lá. Para o verbo, eu trouxe aqui, mostrando para vocês quais são as conjugações dos verbos. Nós temos os verbos terminados em A, os verbos terminados em A. Então, nós temos aqui, ó, os verbos terminados em A, são conhecidos como verbos da primeira conjugação. Verbos terminados em A. Na segunda conjugação, os verbos terminados em E. E na terceira, os verbos terminados em I. Então, nós temos aí as três conjugações verbais. A, e ir. Lembra daquela música que nós passamos no início? A música de Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Então, assim, eu peguei os verbos, estão aqui, esses verbos estão no infinitivo. Então, no infinitivo, separei os verbos do infinitivo, eu separei o radical, a vogal temática e o R do infinitivo, certo? Então, lembra que o radical, quando eu expliquei que radical é a raiz da palavra e que a raiz é aquela que dá sentido. Então, eu posso assim dizer viver, reviver. Então, eu continuo com o radical vivo. Eu posso acrescentar prefixos, posso acrescentar sufixos depois do radical. Então, assim, se a gente pega o radical do verbo e a gente aplica as desinências corretas, pronto, você já sabe todos os verbos. Os verbos regulares, certo? Porque os verbos regulares, eles obedecem às normas, às regras. Do mesmo jeito que a gente tem as regras de matemática, a gente tem as tabelas em química, em português a gente também tem as regras. Há alguns verbos que são chamados os irregulares ou anômalos, às vezes eles são tão irregulares que eles são chamados anômalos. O verbo ser, por exemplo, você conjuga eu sou, tu és, o que tem a ver? Cadê a raiz? Desapareceu. Então, por isso que os verbos regulares são aqueles que não perdem a sua raiz. Eles vão conjugando em todos os tempos, eles continuam raiz, eles continuam obedecendo às desinências modo temporais, as desinências números pessoais, e não modifica. Por isso, são os verbos regulares.
Nós vamos ficar hoje com os verbos regulares, porque os verbos regulares são mais fáceis, obedecem à regra. Se você aprende os verbos regulares, daí para você aprender os irregulares não fica tão difícil, porque eles se modificam em alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar o verbo dormir, por exemplo. O verbo dormir, você vai conjugar no presente, você vai dizer eu durmo. Ó, a raiz de dormir é dorme, igual a raiz de viver é vive, a raiz de parte é parte. Mas quando você vai conjugar na primeira pessoa, você diz eu durmo, então houve uma alteração na raiz. Por isso eles são chamados irregulares, certo? Então assim, para você aprender os verbos de uma maneira mais rápida, mais fácil, a gente pega os verbos regulares, porque eles não têm dificuldade. Eu já até escrevi aqui, ó. Qual é o tema do verbo amar? É o radical mais a vogal temática. Ama. Qual o tema de viver? É o radical, vive, mais a vogal temática, vive. Qual o tema de partir? Partir é o radical mais a vogal temática aí. Certo? Então, assim, sempre vocês vão ver a vogal temática que vai dar a desinência da conjugação. Então, quando a gente diz, quando é que o verbo está no infinitivo? Quando é a vogal temática mais o R. Amar, viver, sonhar, correr, partir e assim por diante. Contanto que estão as 3 conjugações e que você também vai ver um verbo, que é o verbo por. Ele termina em R, mas não existe uma 4ª conjugação. É porque ele vem do latim, que é poer, seria da 2ª conjugação, mas depois ele se transformou e ficou em por. Só esse verbo, né? E assim, é claro que também as palavras derivadas, compor, depor, repor, são palavras cuja raiz seria o por, entendeu? Então vamos lá. Como é que a gente conjuga e o que vai aparecer aqui nesses tempos? Vão aparecer ou as desinências número pessoal, né? Número pessoal ou a desinência modo temporal. Eu vou tentar até, para distinguir mais, eu vou colocar a vermelha, a vermelha eu vou colocar as desinências pessoais, certo? As desinências pessoais, gente, deixa eu explicar para vocês. Elas tem pessoa, por exemplo, que não muda. A terceira pessoa, ele, às vezes não tem uma desinência, na maioria das vezes ele não tem uma desinência pessoal. A primeira pessoa do plural tem. É sempre, ó, vou escrever aqui, ó, mos. Tá? Em qualquer tempo você vai ver essa desinência pessoal, mos. É o radical, né? Com a desinência, se houver a desinência modo temporal, aí fica a desinência modo temporal, o radical, a desinência modo temporal e a desinência que é número pessoal, quer dizer, o número plural e a pessoa primeiro, certo? Então, eu vou sempre escrever assim, porque aí vocês vão perceber. Para a segunda pessoa, nós vamos ter constantemente, não posso afirmar que são todos, mas acredito que todos, nós vamos sempre encontrar, para a desinência pessoal, sempre a gente vai encontrar o S. Sempre um S. E aí, mos, eu vou até colocar o mos, porque o mos, ele vai estar em todas, viu? Primeira pessoa é sempre assim, mos. A segunda pessoa do singular é um S, dependendo, pode ser STS ou pode ser IS. A primeira pessoa pode ser, no presente é o O, no pretérito perfeito e no futuro é o I. Então, vamos lá. Eu vou colocar as desinências pessoais para vocês perceberem que mudou de pessoa, certo? Então, vamos lá. Para o verbo amar, como eu conjugaria o verbo amar? Eu pego o radical de amar e coloco no radical, se tiver desinência modo temporal, mais a desinência pessoal. O verbo amar, por exemplo,
eu conjugo eu amo. Amo. Para o, vamos colocar aqui, presente. Para o presente, a gente vai colocar o ó. Aí diz, eu amo, eu vivo, eu parto, entendeu? Por que que esse é chamado de desinência pessoal? Porque é para a primeira pessoa. E aí, qualquer verbo regular que você pegar. Eu escrevo, eu ando, eu vejo, eu falo, eu como, eu brinco, eu vendo, eu escrevo, se for com R, né? Se for com partir, eu parto, eu durmo, eu fico, eu caio. Sempre tem a desinência O para a primeira pessoa. Para a segunda pessoa vai aparecer um S, ó. Eu amo, radical, mas o O, amo. Para a primeira pessoa é assim, para a segunda, tu amas. Aí o que acontece? Radical, a vogal temática e o S. Eu amo, tu amas, ele ama. O ama não tem desinência, ele só tem o radical e a vogal temática, ele ama. Nós amamos o radical, a vogal temática e a desinência da pessoa, nós. Nós amamos, vós amais. O amais, esse IS, ó, vou colocar aqui. O IS é a desinência para vós, amais. E a terceira pessoa, a desinência da pessoa é um M. Amam. Não tem dificuldade, não é mesmo? Olha só. Viver. Eu vivo, tu vives, ó, vives. O radical, a vogal temática e o S para dizer que é da segunda pessoa. Tu vives, ele vive, não tem desinência pessoal. Vive, ama, brincou, tu brincas, só colocar o S. E assim sucessivamente. Escrever, escrevo, escreves. Tá vendo o S? O S é para indicar o tu. O terceiro não tem. O moço, igual eu falei para você, se é presente, a gente fala nós amamos. É o radical, a vogal temática e o mos. Se for vender, o radical. Se for viver, o radical vive, o é e o mos. Vivemos. Entenderam? Por que que esse mos, eu estou escrevendo mos, é uma desinência, gente, da pessoa. Da primeira pessoa do plural. Então não tem o que errar. Certo? Nós vamos colocar essa desinência nos verbos. Vocês vão ver que será assim. Esse M aqui também, eles amam. Radical, vogal temática e o M da terceira pessoa. Amam. Viver, vivem. Estou falando de presente, né, gente? Presente, vivem. Radical, vogal temática e o M da terceira pessoa do plural. O Mzinho. Certo? Isso aqui, ó, vocês vão resolver todos os verbos que aparecerem. Se for regular, é só pegar o radical, né? Vamos dizer, deixar. Deixar. Qual é o radical de deixar? Ó, o verbo deixar. Deixar. Nós já sabemos que o R é o R do infinitivo. O A é a vogal temática e aqui nós chamamos de raiz. É o radical, é a raiz da palavra, certo? Então, quando a gente for fazer
a análise morfológica da palavra, pega a palavra amamos. Como que eu vou fazer amamos? Aí você já sabe. Am, radical, a, vogal temática e mos, desinência, número pessoal, que é da primeira pessoa do plural. Fácil, não é? Muito fácil, não dá para vocês confundirem. Vamos pegar aqui, ó, viver. Tá aqui, viver. Vive é o radical. É a vogal temática. Se eu quisesse dizer vivem, o que eu colocaria? Um M. Colocaria um M. O M, então, seria a desinência número pessoal, para dizer que é a terceira pessoa do plural. O E é a vogal temática, como eu já expliquei para vocês. E o vive é o radical. Né? Se tivesse aqui reviver, o reviver, esse ré aqui seria um prefixo. Você coloca antes da raiz da palavra. Pronto. Então, para o presente está aqui, vocês não terão dificuldade, né? Vamos agora a um outro tempo, o tempo pretérito perfeito. Aliás, eu vou descer os três, porque o modo indicativo, ele apresenta 3 pretéritos. E eu vou fazer questão de comentar cada um com vocês. Esses 3 pretéritos, eles vão indicar um passado. Pretérito significa passado, lembra, né? Na aula de primeira aula que a gente fez. Pretérito é passado. Então, ele vai nos indicar 3 formas de eu indicar um fato que já aconteceu. Se eu digo pretérito perfeito, a própria palavra já disse, é porque ele é perfeito, ele está acabado. Eu andei. Acabou, andou, você falou um passado acabado. Agora, por que esse pretérito imperfeito? O nome já está falando, ele é imperfeito. Se ele é imperfeito, então significa que ele não quer dizer que ele é um passado muito certo, não. Isso aqui, gente, esse pretérito imperfeito é porque indica um fato que não havia acabado ainda quando você contou algo do passado. Ele não tinha acabado ainda. Então, como a gente diz que o passado é uma coisa que já aconteceu, que já acabou, ele é imperfeito. Qual é o exemplo que eu posso dar? Eu digo assim, olha, eu estudava quando meu pai chegou. Então, significa que você não tinha acabado de estudar. Eu estudava quando meu pai chegou. Então, é um fato que estava inacabado quando o pai chegou. O pai chegou, o fato acabado, mas ele não tinha terminado de estudar. Então, o pretérito imperfeito, ele diz um fato que não havia terminado quando um outro fato que eu contei acabado, certo? Então, assim, quando ele... eu falava enquanto ele chegou. Eu dizia, eu não tinha dito ainda, eu estava dizendo ainda. Eu dizia quando ele iniciou a fala. Assim, o fato acabado é o fato do presente perfeito. E o fato inacabado é aquele que ainda estava fazendo. Você diz assim, minha mãe lavava a roupa quando ele chegou. Ela não tinha acabado de lavar a roupa, a ação de chegar chegou. Entendeu? A questão do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito. E o mais que perfeito? Mais que perfeito já é um fato muito mais do que perfeito, sabe? Porque ele indica um fato mais longe. Assim, Maria cantara essa música
há um tempo. Cantara, quer dizer, acabou há muito tempo. Que pode, hoje a gente não usa tanto mais que perfeito, a gente usa mais, havia cantado, entendeu? Havia cantado, Maria havia cantado essa música, quer dizer, ela já cantou há muito tempo. Cantara, cantara, falara. Inclusive esse aqui não dá nem muito para confundir, porque esse Rá é uma desinência desse tempo. Cantara, falara, jogara, vivera, partira. Ele tem uma forma nominal que você não perde. Por isso que ele fica mais fácil. Mas contanto que o pretérito perfeito é um passado acabado, como eu dei o exemplo, né? Eu cantei, eu sonhei. Eu sonhava, olha, você não tinha, eu sonhava quando acordei, você não tinha acabado o sonho ainda, você estava sonhando. Eu sonhava quando acordei, assustado. Você não tinha acabado de sonhar. Entenderam por que é um pretérito imperfeito? E eu sonhara, eu tinha sonhado isso há algum tempo, que é o mais que perfeito. Pronto, agora vamos para as desinências. Que desinências são essas? Para o pretérito perfeito, a desinência pessoal do pretérito perfeito é o i. É o i. Cantei, amei, vivi, terminou em i. Parti, terminou em i. Tá vendo? Então, assim, amei, eu pego o verbo, o radical, coloco, tem uma vogal que essa vogal é uma vogal chamada, uma vogal atemática, ela não faz o tema, porque o tema de amar não é ame, é ama, certo? Mas esse i, ele vai estar presente em alguns tempos que a gente vai ver aqui pra frente. É uma desinência da pessoa. Eu vendi, eu vivi. Então você pega o radical e coloca um i. Parti, pega o radical parte, coloca o i. Aí fica o pretérito perfeito da primeira pessoa. Para a segunda pessoa, a gente vai acrescentar S, T, E. Para todas, viu, gente? Tanto faz para a primeira conjugação, como para a segunda, como para a terceira. Então, o pretérito perfeito. Eu vivi, tu viveste. Tá vendo? Tu viveste. Porque você vai ver que quando a gente chegar aqui em vós, vai acrescentar um S. Eu vivi, tu viveste, ele viveu. Então vai aparecer um U. E aqui, nós vivemos, vós vivestes, é o radical, mais S, vivestes, e S. Vivestes, amastes. E para a terceira pessoa é o M. Amaram. Amar e o M, tá? Só colocar o M. Então aqui a gente tem a desinência do pretérito perfeito. São desinências de pessoa, tá? Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Tá vendo? Amar, não. Só colocar a vogal temática e o M. Aliás, amaram. Fica aqui, aparece uma outra vogal que não é a vogal temática. É uma vogal, como eu falei para vocês, ela é atemática. Ela não tem um tema. Ela aparece porque senão ficava o R e o M aqui. Então aparece o A. Amaram. Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito já tem a desinência modo temporal. A desinência modo temporal. Para
a primeira conjugação, a desinência modo temporal da primeira conjugação é o vá, tá? É o vá. E para a segunda, eu vou colocar de outra cor, porque senão não vai... Para a segunda, é o ia. Olha só. Esse vá vai aparecer em todas, tá? Porque é desinência do tempo. Então, assim, ó. Eu amava, tu amavas, tem o vá, que é do tempo, e tem o S, que é porque é da segunda pessoa, né? Eu amava, tu amavas, ele amava. Amávamos, amáveis, amáveis aqui. Vai também. Parece um E. Que parece um E. Amáveis e amavam. Entenderam? O vá é uma desinência do pretérito imperfeito. Para amar. Para viver, eu ia. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Ó, ia. Nós vendíamos, é um ia. Vós vendieis, eles vendiam. Tá? Então, aqui, o ia e o M. Aqui que aparece no lugar do E é um is. Vendieis. De eis. Vendieis. Olha só. Para a primeira conjugação é vá. Para a segunda conjugação é ia. Para a terceira também é ia. Do pretérito imperfeito. Então, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. O M é da terceira pessoa, é a desinência número pessoal. E o ia é a desinência do tempo, tá? Para o mais que perfeito, a gente tem o ra, orá, ouré, que a gente fala. Eu vou colocar com R, né? Ó, amar fica amara. Eu amara, tu amaras. Por causa do Szinho. Szinho do segunda pessoa. Mas a desinência, nós amáramos, ele amara. Só tem a desinência do mais que perfeito. Nós amáramos. Tá vendo? Vós amareis. Aqui, ó, é que assume o e o amareis. E eles amaram. O M é com vermelho. Claro? Então, assim, urá é uma desinência do pretérito mais que perfeito. Se for partir, é eu partira. Tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Certo? Qualquer um. Viver é a mesma coisa. Eu vivera, tu viveras, ele vivera, nós vivemos. Por quê? Porque urá, assim como vá é a desinência do pretérito imperfeito para a primeira conjugação, o ia é para a segunda e terceira no imperfeito, para o mais que perfeito é urá. Só que ele serve para todas. Amar é amara, vender é vendera, partir é partira.
ok? Então vamos lá. Temos ainda, gente, olha só, temos o futuro, porque o modo indicativo, ele tem 6 tempos, vocês devem ter percebido. Olha só, são 6 tempos. Esses 6 tempos, vocês estão vendo aí, né? Um é o presente, 3 de passado, os 3 passados eu já expliquei, e 2 do futuro. O futuro, nós também temos 2, né? Temos 2. Um futuro do presente é aquele futuro real, aquele futuro que a gente diz, eu estudarei, é um futuro. Eu partirei. E o futuro do pretérito é um futuro que é passado. Pensa bem, um futuro que é passado. É diferente quando você diz assim, eu partiria se tivesse tempo. Então, assim, já viu que deu tem um tempo, um passado, um futuro que não vai acontecer? Eu partiria, não vai acontecer. Eu partirei. Futuro do presente, é um futuro certo. Eu partiria, é um futuro passado. Eu compraria, mas não comprei. Futuro passado. Por isso que a gente tem futuro do presente e futuro do passado. Para o futuro do presente, a gente fala eu amarei, e para o futuro do pretérito, eu amaria. Certo? Então, a gente tem aqui eu amarei, ó o izinho aparecendo, eu amarei, tu amarás. Agora tem um acento. É a mesma coisa do mais que perfeito, tá? Só que aqui tem um acento. Amará. Aqui é amara. Aqui é amará. Nós amaremos. Ra, né? E o mos. Aliás, amaremos. Nós amaremos e o mos, que é da primeira pessoa do plural. Amaremos, vós amareis, ó, o Szinho, que é do pessoal, tá vendo? E eles, aqui é que tem um problema também, gente. Vocês viram que é sempre o M? Só que no futuro, nós vamos usar ão. E como tem gente que confunde, vai escrever amarão, escreve amaram. Para o futuro, vai ser, vou botar até de vermelho, ó, amarão. Amarão, não pode confundir. Amaram é um passado. Amarão, com tio, é o futuro do presente. E o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é iria. Ó, e serve para todos, viu? Aqui é a mesma coisa, gente. Viverei, viverás, viverá, viveremos, vivereis, viverão. Amarei, amarás, amará, amaremos, amareis, amarão. Partirei, partirás, partirá, partiremos, partireis, partirão. Não é fácil? Eu falar com vocês. Quem sabe, quem faz um, vai fazer todos. Para o futuro do pretérito, a gente vai colocar ia. Ó, eu amarei, aqui eu amaria. Tu amarias. Ó o S, para indicar que é o tu. Ele amaria. Nós amaríamos. Ó, mos. Amaríamos. Vós amaríeis. Aliás, isso aqui é com F. Amaríeis. E eles amariam. O M de vermelho, porque para indicar, estou colocando destacado para vocês verem. O vermelho são as desinências, já expliquei, número pessoal, para indicar que aqui é a terceira pessoa do plural. Eles amariam, tá vendo? Tá, então aqui nós temos, ó,
modo indicativo com 6 tempos. Agora vamos para o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele só tem 3 tempos. Ele não é muito grande, não. Ele só tem os 3 tempos. Então, vamos soltar aqui. Ele tem o presente, ele tem o passado, que é o pretérito, e ele tem o futuro. Para esses 3 aqui, eu até trouxe uma musiquinha que tem tanto subjuntivo aqui nele, tanto subjuntivo que nós vamos ouvir agora só um pedacinho para mostrar para vocês o subjuntivo. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa de Enessi, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, com o bicho do mar, sem Deus bom dia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja galope, você marcha José, José para onde? Marcha José, José para onde? Você marcha José, para onde? Marcha José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora José, José para onde? José, José para onde? E agora José, para onde? José, para onde? E agora? Você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, com o bicho no mar, sem Deus bom dia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja galope, você marcha José, José para onde? Marcha José, José para onde? Você marcha José, para onde? Marcha José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora José? E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa de Enessi, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Viram? Então, se você cantasse, se você falasse, e agora? E quando você for? E quando você ficar? E agora, José? Então, assim, para o subjuntivo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então, como que a gente vai fazer o presente do verbo amar? Então, o verbo amar, no lugar do a, ele vai ficar ame. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então, nós vamos ter no presente, né? Esse é aqui para a primeira conjugação. E para a segunda, nós vamos ter o a. Para a primeira conjugação, o é, e para a segunda, o a. Então, fica assim, ó. Amar, no presente do subjuntivo. Sabe? Lembra do subjuntivo, né? Que indica uma dúvida, um fato que ainda a gente não tem certeza que vai acontecer. Então, você diz assim, ainda que eu ame, ainda que eu viva, ó, a, aqui para a primeira conjugação, aqui para a segunda. É trocado, tá? O presente do subjuntivo é trocado. Se você for o viver e o partir, é o a. Que eu parta,
que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Então, assim, para as palavras, para os verbos da primeira conjugação, a é o é. Que eu ame, ainda que eu ame, ainda que eu fale, ainda que eu pense. Por isso que normalmente a gente conjuga assim, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que eu pense, que eu fale, que eu sonhe, que eu espere. Entendeu? Então, assim, para o viver e o partir é o a. Ok, né? Então, vamos lá. Ainda que eu ame, que tu ames. O-S, ames. Ame, aqui não tem. Amemos. Amemos. Se for partir e viver, a gente vai ter um A, né? Vai ter um Azinho. Partamos. Partamos, vivamos. Vai ter um A. Se for primeira conjugação, vai ter um E. Cantemos. Falemos. Andemos. Se for escrever, escrevamos. Ainda que nós escrevamos, ainda que vós escrevais, ainda que eles escrevam. Então, assim, é sempre com um A, se for segunda e terceira, e com um E. E a, que eu já falei para vocês, né? O IS serve para indicar que é vós. Ainda que vós ameis, ainda que vós partais. Entenderam? Olha o ISzinho. E o M, da mesma forma para a terceira pessoa. E aqui a gente tem, se for primeira conjugação, é o E, se for segunda e terceira, é o A. Então, assim, ainda que eles partam, modo presente do subjuntivo, é aquele modo duvidoso, ainda que eles partam. O pretérito imperfeito é o SS para todos, viu, gente? Para todos. Tanto faz na primeira conjugação como na segunda. Todos vão ter isso aqui, ó. SS. Então, vocês viram a música? Se eu falasse, se eu dissesse, se eu cantasse, se eu fizesse, se eu vivesse, se eu partisse, se eu sonhasse. Então, vai ser sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Ó, SSE, SSE. A gente só vai colocar aqui as desinências das pessoas. Então, qual seria as desinências das pessoas? Se eu amasse, se tu amasses. Olha o Szinho. Se ele amasse, se nós amássemos. Se vós amasseis. Se eles amassem. Certo? Se for o verbo partir, se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Ok? Também não tem dificuldade, né? E agora o futuro. O futuro a gente pega o infinitivo e conjuga. A desinência é o R. Quando eu amar, quando tu amares, agora já vai aparecer amares. Ó. Tá vendo? Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos. Amarmos. Quando vós amardes. Aqui aparece um des, ó. Amardes, cantardes, partirdes. Amardes. E amarem. Parece o N.
Certo, gente? Então, aqui, já concluindo a nossa aula, nós temos aqui o futuro. É um futuro, futuro subjuntivo é futuro, é um futuro incerto, né? Você sabe que o modo subjuntivo, esse modo aqui, tem esses 3 tempos desse modo, que tem o presente, aqui, vocês viram? Que eu venho dar, que tu vendas, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos. Amar, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Aqui é só um não tem desinência. Viram? A terceira pessoa não tem desinências pessoais, ó. Tá vendo? Só teve aqui o só tem as desinências temporais. E os outros são comuns a todos. Sempre quando você vê moça, é porque é primeira pessoa do plural. E es é da segunda pessoa do plural. E o M é a terceira. Ok? Agora vem o modo imperativo. Vamos lá, o modo imperativo, a gente só tem duas formas dele. Ele ou ele faz um pedido ou uma ordem afirmando ou uma ordem negando. Agora, como que se forma? Isso aqui, talvez vocês tenham que fazer um estudo mais aprofundado, porque para formar o imperativo, a gente precisa conhecer as outras formas. Por quê? O modo afirmativo, ele é tirado, gente. O modo afirmativo, ele é tirado do presente do indicativo sem o S. Então eu digo aqui, ó, presente do indicativo. É só assim, eu não mando em mim mesmo, é o tu, né? Eu digo assim, olha, ama tu, ame você, amemos nós, amai vós e amem vocês. É tirado daqui, ó, só que sem o S. Em vez de dizer eu amo, tu amas, eu digo ama tu, tiro o S. Só isso. E as outras pessoas, que é a terceira, a primeira do plural, a última lá do plural, a terceira do plural, a última é só tirada aqui do presente do indicativo sem mudar nada. Tá bom? Pode gravar aqui, a regrinha é essa mesmo. O negativo. O negativo é só acrescentar a palavrinha não ao presente do subjuntivo. Então, como é o presente do subjuntivo de amar, Nisete? É que eu ame, que tu ames. Então, como que é o imperativo negativo? Não ame. Não ame tu. Não ames tu. Não ame você. Não amemos nós. Não ameis vós, não amem vocês. É todo tirado, o negativo é todo tirado do presente do subjuntivo. Só o afirmativo que tem essas duas saídas que eu falei para vocês, né? Eu pego aqui o tu e o vós, vou lá no presente do indicativo e trago para cá. O negativo não tem problema. O negativo é aquilo que eu falei com vocês. O negativo é só pegar o presente do subjuntivo. Então, se é viver, eu sei que o presente do subjuntivo de viver é que eu viva, que tu vivas. Então, como que eu vou falar? Não vivas. Só colocar o não e colocar vivas. Não vivas tu. Não viva você, não vivamos nós, não vivais vós, não vivam vocês. Entendeu? É só colocar o não, sair daqui, ó, do não, negativo, sai daqui, vem cá no presente do subjuntivo e acrescenta o não. Entenderam? Não fica fácil? Por exemplo, partir. Como é que eu vou dizer para não partir? Uma ordem. Uma ordem para vocês, plural. Então, eu vou dizer, não partam vocês. Porque eu vim buscar aqui, ó. Eu vim buscar aqui, ó. Saí daqui, o imperativo negativo, veio aqui buscar aqui no presente do subjuntivo. Igualzinho. Se você sabe conjugar o presente do subjuntivo, você vai saber fazer também o imperativo negativo. Que é só copiar e colocar o não, tá? Então, não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partas vós, não partam vocês. Por quê? Porque o presente do verbo partir no subjuntivo é que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam.
beleza? Pronto, agora, gente, finalizando. As formas nominais estão aqui para vocês verem, ó. Concluindo a nossa aula sobre verbo, vocês estão vendo ali gerúndio, particípio e infinitivo. Com isso, nós concluímos o estudo de verbos, dos verbos regulares, tá bom? Ficou uma aula extensa, mas foi para concluir que a gente fez tudo isso aqui. Porque aí nós podemos agora pegar alguns verbos difíceis, tá? Tipo ser, ir, ver, vir. São verbos difíceis que a gente pode aprender conjugação. Agora, o entendimento mesmo, a compreensão das desinências, a compreensão da conjugação dos verbos, elas estão todas aqui e só existem esses tipos mesmo de verbo. É claro que quando você vai conjugar um verbo irregular, ele não vai seguir obrigatoriamente isso aqui. Algumas pessoas, alguns tempos vão ter diferente. Por exemplo, você vai conjugar o verbo, vamos dizer, pedir. Você não vai dizer eu pedo, você vai dizer eu peço, entendeu? Então altera um pouco o radical. Mas, por exemplo, o verbo trazer, você vai dizer no presente. Você não vai dizer eu trazo, você vai dizer eu trago. Por isso que eles são irregulares, porque eles mudam um pouco o radical, porque o radical de trazer é traz, né? O radical de trazer é traz. Então, por isso que eles são chamados irregulares. O verbo ir também muda muito. Olha só, o verbo ir, se você vai dizer no presente eu vou, tu vais, ele vai. Agora, no pretérito perfeito, eu fui. No futuro, eu irei. No passado, no futuro do presente, eu irei. Futuro do pretérito, eu iria. O mais que perfeito, eu fora. Então, assim, é questão de tempo e que vocês vão se acostumando. Mas espero que a aula de hoje tenha colaborado com vocês para o entendimento de tudo isso aqui, ó. Esse quadro é como se você tivesse uma tabela também a tabela que vocês sabem, não tem uma tabela de química que você recorta tudo? Aqui é uma tabelinha e é uma tabela que pode te ajudar, certo? É uma tabela que nós podemos ter também na nossa sala de aula para de vez em quando lembrar, quando alguém diz, aí, mas que tempo é esse? Ah, já sei. Quando for fazer a análise morfológica, né, porque eu falei para vocês que a BNCC pede que se faça análise linguística. E a análise linguística, tanto ela vai para a morfologia como a sintaxe. Na área da morfologia, isso aqui dá para vocês entenderem muito bem como que se processa essas desinências a número pessoal e a modo temporal, tá bom? Então, ó, muito obrigada. Demorou, né? Foi uma aula extensa, mas vocês podem assistir um pedacinho, depois voltam, né? O certo é que fique entendido sobre verbo. Na próxima aula, eu vou, se vocês quiserem até pedir alguma coisa, podem colocar no privado, mandar pelo zap, algumas explicações sobre, a gente queria entender mais o verbo, porque ele é muito difícil. Quando a gente vai fazer um concurso, quando vai fazer um Enem, ele fica mais difícil. E a gente pode ir formulando algumas questões, tá? Sobre isso aí. Muito obrigada. Aí agradeço as pessoas que estão me acompanhando. Tem aí o professor Demi, que lá em César de Moraes está acompanhando aí, junto com seus alunos. Temos em Salvador a amiguinha lá, a Daildes, né, a Du, a psicóloga Du. Tem várias pessoas amigas aí que dizem, eu gosto de ouvir a sua aula, eu gosto de participar da sua aula. Então, gente, ó, até mais, né? Fica com Deus.